Boa tarde. Eu, em nome do projeto, né, da coleção, da Editora Olhares, da coleção Cidade da Gente, quero agradecer a participação e a presença de vocês nessa reunião, e sem vocês nada disso seria possível. O objetivo desse encontro é trazer um panorama do livro construído, Camboriú, a Cidade da Gente, e pensar em possibilidades para o uso didático do livro. Eu quero, assim, agradecer às escolas participantes, né? Em nome aqui, a Norma está representando a escola, né, a Lucinira de Melo Ribeiro, a Luziana representando a escola Eliette Pereira Melo, a Roseli representando a Clotilde Ramos Chaves, e a gente ainda tem a escola Andrônico Pereira, e também a Secretaria de Educação, que sem vocês não, né, nada disso, sem a Secretaria de Educação, em nome da CAE, se ela não tivesse abraçado a ideia, nada disso teria acontecido, teria sido possível. E ao patrocinador, né, que é a GE, o nome da Águas de Camboriú, até a Raquel, que é professora da Luziana, que também trabalha na Águas da Luziana, que é professora da Eliette, que trabalha na Águas de Camboriú, que fomentou esse projeto, que ele né, acontece por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Kelly, você quer falar alguma coisinha para a gente... Pode continuar, Gi. Tá bom. Tá bom. E aí eu queria, assim, abrir, né, também com vocês, que vocês aí, Roseli, Norma, Luziana, falem e Kelly, em uma frase, o que foi para vocês, né, participar desse projeto? Vai começar por mim ou vou deixar as meninas? Pode começar por você. Bem, para mim, eu sou suspeita, né? Sou professora de língua portuguesa, então acredito que é claro que quando você está na educação, parece que a gente não está, como que eu posso falar, muito tá à frente, mas não está no chão da sala de aula, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Até quando eu estava estou escrevendo ainda, não terminei, mas com a ajuda das meninas do cerimonial, eu cuidadosamente pensando nas palavras, né? Porque é um sonho, né? Qualquer professor de língua portuguesa ou quem está na área de letras almeja, né? Produzir um livro um dia, né? E fazer parte desse sonho que é das unidades, dos alunos, é muito gratificante. Para mim, é uma realização mesmo, né? Porque eu lembro que quando eu era pequena, o sonho de ser professora, né? Engraçado que isso já vem lá dos meus 12, 13 anos, e para um leitor, quem gosta muito de ler, sonha realmente escrever um livro, de fazer parte desse sonho. Primeiro, aqui de Camboriú, para mim, foi muito gratificante, muito mesmo. Uma palavra, não, foram várias, né? Olha, uma frase. Quem quer pegar aí para a gente continuar, para depois engrenar no resumo do livro em possibilidades do uso didático? Norma, Roseli, Luziane, Maristela, seja bem-vinda. Fala, Norma. Eu, como historiadora e geógrafa, eu sou suspeita, né? Porque eu entrei meio que de gaiato aí nesse navio maravilhoso, e foi um prazer estar em sala de aula, construindo as etapas históricas de cada cenário que foi montado, né, para trabalhar esse contexto, e participar junto com língua portuguesa também foi uma grande parceria. Agradecer à equipe Lucinira, as meninas, a direção, que colaboraram muito para que esse projeto fosse concluído, né? Você, Gil, que também foi uma grande auxiliadora, né? Kelly também sempre auxiliando aí na parte da secretaria. Muito obrigada por deixar eu fazer parte desse projeto. Como historiadora aqui da cidade, para mim é um grande privilégio também ter participado dessa obra. Muito obrigada, tá? Maravilha, não, a gente aqui agradece, né? Ter uma historiadora e geógrafa só enriquece também o livro. Obrigada. Diga, Maristela, Luziana, quem é Lu? Quer falar?
Eu agradeço a oportunidade, né, pela Secretaria da Educação, porque tinha outras escolas, né, para serem escolhidas, né? A gente teve oportunidade. É um projeto muito enriquecedor, né? Os alunos, eles se tornam protagonistas, né? Eu acho que esse é um dos objetivos que a gente tem na educação, fazer com que eles construam, que eles participam. Então, eu só tenho que agradecer, né? E esperar ver o livro, né? Que a gente está esperando bastante ansiosa para ver o livro. A gente viu bastante dedicação com os professores presentes. A Raquel também gostaria de agradecer, que ela teve que se licenciar, né? Por problemas de saúde, né? Do marido dela, né? Que depois veio a falecer, né? Que foi muito triste. Ela também nos ajudou bastante dentro do projeto, né, que várias atividades a gente fez dentro do laboratório com a presença dela. Então, a Escola Eliette está muito gratificante e muito feliz com o resultado do projeto. Então, só agradecer mesmo. Maristela, quer falar? Eu pedi antes, né? Eu fiz uma apresentação, rapidinho falei, né? Que está sendo gravada, para que outras escolas também possam pensar, ter um panorama do livro que eu vou passar agora em breve, e algumas ideias para o uso didático. Mas eu pedi para que vocês falassem uma frase, o que foi trabalhar, né? Como foi o trabalho nesse projeto? Você está no mudo. Rapidinho, traga. Oi, Aline. Conseguem falar? Ou posso? Vocês têm que desmutar. Oi, boa tarde. É que a gente estava aqui com uma mãe, e daí estão todas ocupadas com mãe. Desculpa. Boa tarde. Oh, agora é ela que está. Não, é que tá mudo o teu. A vida como ela é, faz parte. Vamos. Dá uma palavrinha para a gente seguir, queridas. Bom, eu fico muito agradecida por ter essa oportunidade também. Como as meninas, eu penso que foi uma atividade prazerosa, tanto para nós quanto para os alunos, porque eles se divertiram, eles produziram, foi cansativo? Foi, mas o aprendizado que eles tiraram foi sensacional, assim, e eles têm muito ainda a participar de projetos assim. Então, eu agradeço, achei sensacional o projeto ter vindo para a nossa escola, e gostaria, assim, também de estar até comentei com a professora Aline, talvez a gente colocar numa dos nossos pontos curricular ali do nosso plano, que nós temos o plano escolar, né, que vem todo ano. Achei do calendário escolar que a gente recebe no início do ano para estar se organizando com as datas, porque ficou muito rico, assim, o trabalho, porque a biblioteca, né, todos os alunos têm acesso, né? Então, significa que nós termos aquilo ali dentro da biblioteca, e às vezes outros professores das outras disciplinas, ou até mesmo de português, que não participaram, seria muito importante que nós tivéssemos aqui, nós conversamos com a professora Aline, que seria uma sugestão, e que nós gostaríamos que, se possível, colocar no calendário nosso escolar. Não sei se pode, mas foi uma do que a gente pensou, uma das alternativas, para outros professores e outros alunos que não participaram, visualizar e tá trabalhando em cima do que foi trabalhado ali com. Olha, está totalmente em sintonia, né, Maristela? Porque o objetivo é esse, o objetivo dessa reunião é isso também, ecoar o trabalho de vocês, para que isso possa ser inserido no plano do ano que vem, dos outros anos, porque toda a rede vai receber, serão doados 2.650 exemplares, para que gerações de estudantes possam aprender, para toda a rede, e para os equipamentos públicos, aí é uma gestão da própria Secretaria de Educação, possa aprender por meio da palavra dos estudantes, né, sobre o seu território. Então, maravilhoso isso que você trouxe, e está totalmente em sintonia.
Então, e eu também, assim, ó, não só para a língua, eu destaco ainda mais, não só pela língua portuguesa, e sim por interdisciplinar, porque ali nós tivemos o IFC, que é uma faculdade que abrange também os animais, pode estar pegando na parte de ciência. Tivemos a Cachoeira Seca, que é o pico, né, ali de muita natureza. Então, para os professores de geografia, está trabalhando, talvez. Oi, Kelly. Ela... Você está no mudo, Kelly. Desculpa, é que entrou uma ligação aqui, eu pedi para as meninas atenderem para mim, por favor. Obrigada. Legal. Não, e Maristela, eu até sinalizei alguns capítulos na frente, é bacana que você já está trazendo isso, que é o objetivo mesmo. E aí já vai, né, inspirando todo mundo a olhar para o livro, porque, embora vocês sejam as escolas participantes, vocês também não trabalharam com todos os temas. Então, poder ainda explorar os outros temas que as outras escolas trabalharam do território, para poder abordar isso, né, de uma forma significativa. É maravilhoso. Com certeza. E outra coisa também, eu trabalho a leitura 2 vezes na semana em cada turma. Então, com esses meus alunos dos sextos, que foram intensamente, os outros também eu gostaria de estar mostrando. Não que aqui eu não vou fazer, né, na escola do Clotilde, quando vir os exemplares. Mas eu deixo para que todas as escolas conheçam mesmo que foi um trabalho árduo, foi bonito, as crianças gostaram, e daí outras poderão também ter uma oportunidade, talvez, de sonhar, olha, quem sabe um dia a gente também não consegue, mas trazer para eles que isso é possível. Então, quando chegar, a primeira coisa que eu vou trabalhar no primeiro trimestre vai ser com todas as turmas esse livro, porque eu já faço isso no decorrer do ano com a leitura, e é maravilhoso. Muito bacana. E eu acho que é esse o convite, né? Que a gente possa, vocês e também todos os outros possam olhar para esse livro como uma oportunidade para ampliar nossa capacidade leitora também, a partir de temas que fazem sentido, né? Já que a gente também tem uma demanda aí, que cada vez mais isso é uma questão no Brasil e no mundo, que nossos estudantes não estão lendo. Então, para além da leitura e de forma transdisciplinar. Então, mais uma vez, quero agradecer a participação de vocês. Vocês deem, olha, celebrem aí a Aline com Maristela, se deem um beijo, abraço vocês. Kelly, Norma, Luziana, todas que não estão aqui presentes, Jaqueline, Samanta, Jaqueline da Andrônico Pereira com a Marisa, né? A Samanta também daí, a Roseli, que saiu, enfim, a Raquel e a Silvana, a Gisele e a Simone, junto com a Norma e a Valdete. É um trabalho coletivo que precisa ser celebrado, feito a muitas mãos. O aprendizado gera esforço, mas também é um aprendizado potente, poderoso. Então, dá trabalho, mas o que não dá trabalho? Mas tem esse prazer que você trouxe, né, Maristela? E eu acho que é isso que a gente busca também quando fala de aprendizagem, que seja divertido, que seja leve. Então, a partir dessa experiência de vocês e do livro que agora, né? Então, a coleção A Cidade da Gente, ela já passou, ela tem 10 anos, ela chega a Camboriú, são 48 livros ao longo do norte a sul do país, em cada lugar que ele chega, ele aprende demais sobre a cidade e sua gente, e o bacana é que foi escrito por 4 escolas de Camboriú, pelos seus estudantes e professores, sobre os patrimônios materiais e imateriais, né, ambientais de Camboriú, para que isso, e o livro vira uma referência agora, né, vira uma ferramenta perene para uso em sala de aula. Como eu falei, ele é um projeto fomentado pela Lei de Incentivo à Cultura, no caso aqui a Lei Rouanet, então são doados 2.650 livros que retornam para a cidade, para que turmas inteiras, durante algumas gerações, possam usufruir desse aprendizado a partir também da voz, né, e da palavra dos estudantes. Aqui um panorama do livro de vocês, né? Vocês já vão receber ele aí fisicamente, mas eu fiz um videozinho para ter
Panorama são 13 turmas, é muita gente envolvida, né? A Kelly falou que o lançamento vai ser... Tem muita gente. Quantos coautores junto... Tem. Fale. Eu acho que as meninas não estavam, né? Porque o evento vai ser para 500 pessoas, né? Uhum. Vai ter 2 emissoras de TV, vai ter um coquetel, a AGE vai dar um coquetel para todo mundo, vai estar uma decoração bem bonita. Então, é o nosso último evento, porque esse livro, na verdade, esse projeto veio pelo prefeito Gi. Ele entregou em mãos do tempo da Ana Cecília, então, que na verdade é o nosso primeiro livro no município, né? Escrito pelos alunos da rede. Então, é um marco, assim, bem, bem importante mesmo para a rede. Vai ser bem legal. O evento vai ser bem bonito mesmo. Aí vai ter o coral da cidade, aqui dos estudantes, que vai estar cantando também. Enfim, vai ser um momento bem único. E os meus pupilos vão estar lá apresentando também. Não só os meus, como os da professora Roseli, também vão ter apresentações deles, porque eles produziram. Isso. Cada escola vai ter uma apresentação. Que maravilha. Eu fiz um videozinho e ele não está aparecendo aqui, mas eu já coloco na sequência. É um videozinho com todos os capítulos do livro, né? Eu não sei na hora que eu subi se não veio, mas eu coloco para que depois, para que todos possam ter acesso nesses 13 capítulos que falam o livro, que depois, lá no lançamento, a gente vai poder escutar um pouquinho a voz de cada um. Não sei o que aconteceu na hora que veio aqui. Peço desculpas. Aqui, né, então, que temas são esses que são abordados no livro Camboriú, a cidade da gente? A gente tem desde o Rio Camboriú, que é onde começa toda a cidade, o bairro de São Francisco de Assis, Escola Andrônico Pereira, então, falando também da importância da escola, dos bairros, desenvolvimento territorial, das olarias, da história das olarias, né, Norma? Da Pedreira Guarneri, que agora é a Pedreira Congonhas, Cachoeira Seca, como a própria Maristela comentou, Família Porto, então, toda a história da imigração, quais foram as primeiras famílias, o ginásio Irineu Bonhauser, que foi ocupado pelos estudantes com tanta alegria, o Instituto Federal Catarinense, como você comentou, esse conhecimento científico, a Praça das Figueiras, Festa do Divino Espírito Santo, então, toda essa tradição, né, açoriana, essa história que está dentro, né, que tece a identidade do povo camboriense, está aí. A Igreja Presbiteriana também trazendo a diversidade, que ajudou ali a construir, a desenvolver toda a história, e o Cipriano, né? E o Parque Linear, né, falando dessa beleza ambiental. Então, são esses 13 temas que a gente encontra no livro e que podem ser abraçados, como vocês comentaram, de forma multidisciplinar, não só em língua portuguesa, né? Porque muito além da língua portuguesa, a gente tem aí um disparador para uma aprendizagem significativa para todas as matérias. Queria começar, assim, eu vou ler um exemplo da Praça das Figueiras, já que a gente está falando que esse traz a voz dos estudantes, como a Luziana falou do protagonismo, né, dos alunos da rede municipal de Camboriú, eu vou trazer aqui o primeiro, que fala da Praça das Figueiras, né? Um ponto tranquilo no meio da correria, razão de parada para quem tem nostalgia. Ali o tempo passa devagar, crianças brincam, correm, sem descansar. A sombra refresca para quem só vê o olhar. De manhã, pássaros fazem festa. A brisa balança as folhas com leveza. Sentado num banco, o moço lê jornal, enquanto a vida passa num ritmo informal. Figueiras antigas, prazeres profundos, inspiram conversas, memórias fecundas. Gente que passa, gente que fica, um cachorro que late, uma bicicleta que agita. Ecos de vozes que o vento repete, inúmeros encontros que a gente promete, risos, silêncios, olhares de canto. A praça é um quadro pintado de encanto e, silenciosamente, um ponto de encontro. E esse, né, é um acróstico, mas é um acróstico profundo, desenvolvido aí pela turma do 6º ano, uma das turmas,
da Escola Clotilde, e eu trouxe ele para abrir, mostrando o quanto que os estudantes talvez já tivessem passado tantas vezes por essa praça, mas sem, né, pensar reflexivamente sobre esse espaço de convivência, como ele é construído, qual é o impacto que ele tem na vida da cidade e na própria história, né, na nossa identidade. Então, o ordinário, ele vira extraordinário, porque a gente bota uma lupa, e o livro, ele permite isso, que através de, né, de obras literárias, a gente possa ir botando uma lupa muito linda a partir de tudo que a cidade entrega, né? E Camboriú tem muita coisa maravilhosa. Então, continuando aqui na Voz das Crianças, eu queria perguntar para vocês, falando dessa aprendizagem significativa, alguém conhece esse símbolo aqui? Alguma de vocês? Sim? Não? Norma, Luciana, Kelly, Aline, Maristela? Já viu? Esse passo não é esse que foi escolhido para ser o passo da cidade, agora no último mês de setembro, se não me engano? Eu vi alguma coisa assim. Não foi esse? Não sei. Eu não estou vendo nada. Tem um pássaro agora que representa a cidade. Foi em setembro que ele foi escolhido. Eu vi a semana passada, eu estava lendo sobre ele. Eu só não lembro o nome dele. Ô, Gisele, para mim não está aparecendo nada. Do que vocês estão falando? Está tudo em branco. Vocês estão vendo? Não, eu não estou vendo nada. Norma, está vendo? Eu estou vendo um pássaro. É a Luiziana. Aline e Maristela, estão vendo a minha tela? Não sei, Lô, o que está acontecendo. Sim? Bom, eu não sei se é o pássaro, mas esse é um ideograma africano, né, dos povos Akan, que hoje é Gana, Costa do Marfim. E o que ele simboliza? Vocês veem que ele olha para trás e os pezinhos estão para frente, né? É que você pode voltar e pegar, ele valoriza o olhar para o passado. É isso, o reconhecimento de suas raízes. É isso, Lu, estamos compartilhando, muito bom, Aline, obrigada. E a gente poder sempre emprestar do passado para seguir em frente, porque o pezinho, ele olha para trás, ele busca essa bolinha, é um ovo, né, que é fértil, fecundo, você poder reconhecer suas próprias raízes, está bem fundamentada para seguir em frente, né, para construir um futuro melhor a partir desse reconhecimento de quem a gente é, né, valorizando. Então, é a memória e a identidade, quando a gente olha lá para a Figueira, e esse é um objetivo, a coleção A Cidade da Gente, ela é um projeto de incentivo à leitura e escrita, mas que também carrega o pensamento crítico, a cidadania, a autoestima, porque valoriza a memória, né, e quem nós somos. E acho que isso é traduzido quando vocês falam aí, né, na alegria de participar disso, e quando os estudantes se sentem reconhecidos e veem que são capazes. Então, esse é o Sankofa, né, que quer dizer memória e identidade, que está muito alinhado. E quando a gente vê a secretária de Educação, ela traz assim, uma frase no início do livro, que tem muito a ver com isso. Ela fala assim, que ele simboliza que devemos aprender com nossas histórias e tradições, né? Não, ela fala assim, desculpa, nas palavras dela, com sensibilidade, dedicação e muito envolvimento, nossas escolas transformaram esse projeto em uma celebração da identidade camboriense. Ao longo das páginas, o leitor encontrará relatos, registros e descobertas que resgatam memórias, revelam patrimônios, exaltam tradições e valorizam as pessoas que fazem parte da nossa história. Quanta sabedoria quando a gente acessa também os griots aí, né? A história da olaria, quando a gente vai lá no Jardim Secreto de Davi, histórias que não estão registradas, essa sabedoria popular que é trazida à tona e que faz parte da identidade camboriense. E não por acaso, né, tá na BNCC, quando a gente olha o projeto, o livro,
ele está ancorado nas competências. E as competências, elas nascem de uma observação de anos de pesquisa na educação, né? Não é assim uma coisa após, faz porque faz sentido a gente aprender de forma significativa, ativa, sendo protagonista, e aí, principalmente, essa competência geral do conhecimento, que é valorizar e utilizar o conhecimento sobre o mundo físico, social, cultural e digital, de Camboriú, né, para que a gente possa ter uma educação democrática e uma educação para a cidadania. E o livro, além do incentivo à leitura, à escrita, ao pensamento crítico e à criatividade, ele também traz esse sentido de coletividade, né, gente? Você vê 13 turmas, é uma coisa muito ampliada e preciosa de a gente pensar nessa habilidade que está lá atrás, que às vezes vocês não botaram foco, mas que foi, né? Eles trabalharam em grupo, eles valorizaram os saberes locais, tiveram que desapegar e, no momento de fazer as obras em grupo. Então, essa discussão, escutar o outro, conviver, tantas coisas potentes aqui que continuam a ser trabalhadas agora que o livro ganha forma e corpo e alma. Beleza? Estou falando rápido demais, faz sentido? Tudo bem? E aí, isso, acho que o convite como vocês comentaram, a Maristela botou de uma forma muito objetiva, né? É usar o que o livro tem, essas riquezas, no dia a dia da sala de aula. Então, acho que um ótimo começo, dentro das escolas, dessas 4 escolas que estão aqui, que graças a vocês esse livro nasceu, mas que ele ecoa sobre toda a cidade, toda a rede vai poder utilizar, que vocês façam uma reunião com as outras turmas, né, Aline, Luziana, que estão aí na parte da gestão, olhando, né, para apresentar o livro para a escola toda, e vocês possam trazer esse depoimento, a experiência de vocês, de como foi trabalhar isso. Então, para que todo mundo olhe para o livro, para as escolas que não desenvolveram o livro, mas que vão ter o livro com elas, a sugestão é que comece, né, olhando todo mundo, desbravando esse livro, descobrindo, podem se distribuir em grupos, para cada grupo fica com um capítulo, e olha para esse capítulo, que possibilidades eu tenho para desenvolver e aproximar o currículo do meu dia a dia da sala de aula. O que está previsto no currículo que eu posso importar daqui, usar como disparador, porque é um disparador que estimula essa criatividade e aprendizagem significativa. De uma forma macro, e aí aqui são ideias, jamais para esgotar ou restringir, mas sim para inspirar. De uma forma macro e transdisciplinar, né, podem ser, a gente sempre trazer as leituras, releituras, dramatizações, é rico em gênero. No livro, a gente, como eu falei, são 13 capítulos, tem carta, tem conto, tem paródia, tem crônica, tem relato, tem poema, tem acróstico, então, tudo isso, entrevistas, né, que podem ser aproveitados nos gêneros textuais. Agora, para além disso, a gente pode olhar, né, quem estiver abordando novamente uma releitura, aprendizagem baseada em projeto. Vamos fazer um circuito? O que mais, né? Olhar para esses 13 capítulos como se a gente fosse fazer um guia turístico, um folder turístico, como seria que eu possa abordar isso? Geograficamente, onde está a localização na cidade? O que a gente sabe, além do que está aqui nesse capítulo, que a gente pode comentar e fazer esse folder turístico, ou fazer um circuito turístico, né, Kelly? Por que não? Um circuito do livro, com os estudantes. Enfim, baseado em problemas. Como é que eu preservo esses patrimônios? Escolher né, e falar dessa problemática da preservação. Que questões esses patrimônios passam, quais são os desafios que eles enfrentam, e a importância da gente manter e trabalhar para que eles... Fazer uma campanha, trabalhar cartazes, que vocês estavam aí falando que a Roseli ganhou o concurso de cartaz, né, fazer uns cartazes falando sobre a importância, uma campanha que eles possam trazer aí na linguagem
própria da juventude, em vlog, em podcast, entrevistar as pessoas que ocupam esses espaços, ou até os estudantes que escreveram sobre o livro. Criar jogos, né? Então, a gente pode fazer sobre o circuito ou sobre todo esse caráter religioso que é tão forte açoriano, sobre a festa do divino, sobre a diversidade religiosa. A gente também tem a festa do divino que convive com a fé também, né? Presbiteriana, e outras religiões que existem das matrizes africanas também, e sei lá, espírita. A gente pode trazer várias coisas. Das personalidades que estão representadas aqui, a família Porto, o Irineu Bonhausen, o Cipriano, que foi importante, né, que fundou a Igreja Presbiteriana. Quem são essas personalidades? Pode fazer um jogo sobre isso, e até ir aproximando com as personalidades do território. Quem são as pessoas importantes, professora? A gente teve uma escola que uma vez falou da moça da sopa, né? Que era uma pessoa que distribuía alimentação para todo mundo no bairro, então ela foi eleita uma personalidade, uma heroína sem capas. Então, a gente olha para essas personalidades e vai depois trazendo alguma ideia macro aqui que chegue até vocês para trabalhar o livro. Estão dizendo aí também um popurrí de ideias, gente, não tem certo, errado, para a gente ir fomentando, né, possibilidades. Quando agora a gente, tá bom, então, mas quando a gente aproxima das componentes curriculares, alguma de vocês quer falar como é que você aproximou o tema do que estava previsto ser trabalhado com a turma do 6º ano? Como é que vocês aproximaram o tema do livro com o que estava previsto no currículo? Como é que vocês fizeram isso? Historiadora falando, eu consegui pegar o tema da meio ambiente, já que a gente trabalhou a questão da olaria ali, eles introduziram a parte de poluição, a introdução das leis ambientais, que foram muito importantes. Também, né, quando a gente foi na pedreira, deu para puxar também o contexto da economia local de Camboriú, a importância dela, também para fora do Brasil. Então, geograficamente, deu uma amplitude de conhecimentos, onde é a Itália, onde é os Emirados Árabes, do Oriente Médio, que o 6º ano já estava trabalhando na parte histórica com o Oriente Médio, as civilizações do Oriente Médio na Mesopotâmia. Consegui fazer toda essa introdução histórica geográfica. Eles construíram até mapa, porque eu dividi aí o período da produção do livro com as questões históricas e geográficas que eu estava trabalhando com eles. Foi muito bom. Professora, aqui que fica, foi para cá que veio o mármore, isso. Né? Eu fui lá na casa de fulano, tem as telhas lá da olaria. Então, assim, tudo isso foi muito enriquecedor para eles, que eles começaram a observar, né, dentro que a história tem importância, que a geografia tem importância, e a preocupação com o meio ambiente também, que aprofundou mais o nosso aluno, o nosso estudante, com a parte ambiental, entendimento de leis, né, e como é que as leis funcionam, e como eles estão inseridos dentro desse meio. Eles começaram a olhar a natureza e a preocupação com a preservação com outro olhar também. Então, assim, dá para aproximar, dá para trabalhar, é possível inserir dentro do nosso contexto do dia a dia, inserir no livro didático, inserir no projeto que a gente, no plano de aula que a gente está proposto. Em muitos planos de aula dá para fazer isso. Eu consegui trabalhar de maneira mais abrangente. Enquanto trabalhava o projeto também, eu ministrava minhas aulas e sempre puxava dentro do contexto a parte geográfica, a parte histórica de Camboriú. Obrigada. Sensacional. E trabalhar também, né? Por que as olarias não... Foi isso que você foi desenvolvendo, que eles não dão mais pelo impacto ambiental. Maravilhoso. E saber aí do mármore para onde vai, aproveitar essa noção amparada. É exatamente isso, Norma. Obrigada por trazer. Maristela, Aline, eu não estou vendo se tem quem está aí, a Roseli, quem não é?
A Bianca. A Bianca, querida, desculpa. Quando os alunos foram no passeio, nós tivemos a primeira visita, e daí eu falei para eles, turma, tudo que vocês veem ao redor vai dar vontade de brincar, pular, rir, podem para depois trazer. Observaram pessoas, quantidade de que passavam nos lugares, e depois, sequencial no trabalho, quando foi dentro da sala de aula, eu pedi para eles estar fazendo todo o aparato do que eles viram em cada local, com palavras, com o que eles lembravam do local, e foi feito bastante palavras soltas, assim. Eles repetiam, aí um esquecia, outro voltava, tipo um jogo de memória. Aí, depois desse jogo de memória, partiu para a pesquisa, perguntar em casa, quantas vezes iam para a praça, com quem iam para a praça, aonde que o pai trabalhava, se já passava, se passava pelo local ou não. E daí eles foram trazendo as pesquisas, as perguntas, conforme toda semana eles levavam uma ou duas perguntas, que eles tinham que trazer algo para contribuir depois com o trabalho deles. E em todos os passeios nós fizemos mais ou menos essa trajetória, e todos eles observaram coisas bem diferentes, assim, foi feito mini grupos, não foi todos de uma vez, assim, o passeio foi num todo, mas lá cada grupo seguia, porque nós tivemos muita ajuda, assim, de pessoas do próprio local. Lá no IFC, as pessoas, eles se dividiram também em grupo para nos atender, e na praça também a gente teve uma palestra lá da própria pintora, que era a professora da Samantha, e daí ela nos ajudou muito e trouxe muita coisa interessante que os alunos perguntaram bastante. O único local que eles tiveram mais observação, assim, foi que não teve tanto material, foi na Cachoeira Seca, que só tinha o porteiro mesmo, então eles aproveitaram mesmo a natureza. Mas esse foi a abordagem que a gente fez para relacionar o tema e sair as produções. E também você conseguiu aproximar, que você trabalhou fábula, Samantha, cartas, né? O próprio, essa pesquisa, que também tem a ver com a língua portuguesa, com o que precisa ser trabalhado, né? Separar o que é informação relevante, o que não é. Então, tudo isso está dentro do contexto que precisa ser trabalhado, e vocês aproveitaram a entrevista, o gênero entrevista, como entrevistar, preparar, perguntar, observar. Então, olha o poder que se tem, saíram obras incríveis. E a Cachoeira Seca, embora não tenha tido tanta gente, mas eles emergiram. Foi uma experiência incrível, né? Que eles tiveram. Então, são possibilidades. Diga, Maristela, desculpa. Como a Samantha... Não, desculpa eu. Como a Samantha, a gente combinou aqui que a gente não ia mexer em nenhuma fala deles, que eles iam ter que produzir, a gente dava gatilho, assim, se vinha uma frase para a gente, para corrigir ou para ver se estava correto, a gente só instigava. Tá, mas você só viu isso? Deixa eu ver tuas palavras. Então, a gente trabalhou com eles exatamente com que eles pensassem no que eles trouxeram, né, e o que saía da imaginação. E teve grupo que, além de fazer, eu amei, porque eu trabalhei todas as partes que eu já estava trabalhando com os alunos, eles estavam bem já inteirados, que foi a fábula, o poema, e o acróstico saiu de uma forma que eles prazeroso, porque eles também eles só sabiam aquele acróstico de colocar uma palavrinha. E eu pedi de forma diferente. Mas, professora, eu nunca fiz, mas tu vai conseguir. E depois que cada um terminou o seu, eles queriam fazer o do colega. Então, foi interessante. Eu tenho até um joguinho aqui que eu até mandei nas fotos. Alguns alunos depois quiseram deixar registrado para eles jogar em sala de aula. Então, eu me apaixonei e eu acredito que a Samantha também, e os alunos mais ainda, porque eles fizeram com carinho. Cada vez que a gente falava, agora é a hora do grupo, eles se reuniam e tinha que
passar bastante tempo falando, vamos se organizar, quando ia acabar, porque eles não queriam parar de estar falando e mudavam e apagavam e voltavam. E sabe que quando a gente trabalha em grupo, os grupos eles têm a tendência de um ficar parado, e o outro não falar nada, e o outro não instigar, né? Sempre tem um outro. E nesse grupo dos sextos anos não aconteceu, pelo menos nas turmas que eu trabalhei, todos eles se envolveram, todos eles deram a sua parte no que estavam trabalhando. Porque também vocês ouviram, acho que todos vocês, né, foram instigando, né, mediando essa pesquisa, uma aprendizagem por descoberta, aprendizagem por projeto, que pode também ser levada, né, agora para outros campos. Usar o livro como disparador mesmo. Muito obrigada, querida. E aí, eu trouxe aqui exemplo, e parabéns, né? Porque conseguiu aproximar e gerar esse engajamento, que é, às vezes, o que a gente tanto quer com os nossos estudantes. E vocês sempre revelam um receio no início do projeto, que acham que não vai ter um texto suficiente, mas o que a gente quer é um texto que aquele ano é capaz de produzir dentro, né, do que a gente se espera para o sexto, para o sétimo, para o oitavo ou para o nono ano, mas que eles estejam engajados e vejam significado. E no final acaba que tem muito mais produção do que cabe no livro, transborda. Eu acho que isso também vai acontecer com vocês, outros professores que trabalharão. Aqui eu trouxe algumas ideias que se aproximam, né, do currículo, como vocês já comentaram. Então, língua portuguesa, eu posso criar narrativas ficcionais a partir dessa minha vivência. Quando eu olho para ciências, eu posso olhar relevo, erosão, formação dos cursos de água, né, o próprio ecossistema, geografia, comparar modificações das paisagens em diferentes tempos. Então, qual é o foco que eu dou, como a Norma trouxe lá? Então, a partir do mármore, consegui olhar, ele era levado, veio da onde, ia para a Itália, vamos olhar no mapa, como é que era isso, como é que eram as relações. Então, um exemplo aqui, né? Lembra que a gente tem 13, e sendo a Cachoeira Seca, fora ainda você trabalhar, que ele trabalhou com cartas. Quando a gente olha para as olarias, como a professora Norma trouxe, a legislação ambiental, a gente pode trabalhar com também ODS, né, gente, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, começar a fazer essas relações que eles têm. Então, aqui eu posso trabalhar a entrevista que a Maristela falou, que eles fizeram entrevista com a família, entrevistaram as pessoas também onde foram. Mas nesse capítulo a gente traz a conversa com um ex-proprietário de uma olaria que flagrou todo esse conhecimento. Então, se eles fossem planejar uma entrevista novamente, o que mais eles gostariam de saber sobre isso, a história, comparar o trabalho, né, as formas de organização do trabalho, a vida social em diferentes períodos, a escravidão, como é que eram os direitos, nesse caso as crianças poderiam trabalhar, os impactos de uma olaria no ambiente, por que não pode mais, o que tem, o que é fazer nas coxas, né? Por que a gente fala fazer nas coxas, e foi uma coisa que assim, gerou uma grande curiosidade nas crianças, saber que as telhas eram feitas nas coxas. Matemática, reconhecer a temperatura, graus Celsius, né? Como a temperatura como uma grandeza. Então, assim, são muitas, né? Como é que é homogêneo ou não essa mistura? Então, tem muitas coisas. Aí o parque linear, então eu posso fazer, como eu falei, eu posso fazer um podcast, vídeo, resenhas, enfim, caracterizar o bioma, tenho aí o próprio cordel, posso pensar nesse parque, então olhar para essas dimensões e resolver, elaborar problemas que envolvam porcentagens. Então, tá bom, se você fosse o arquiteto desse parque, pensaria, como faria? Né? Então, aonde geograficamente ele está na cidade, o desenvolvimento urbano, a importância da gente ter espaços de lazer, isso que está, a gente, como direito no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito ao lazer, e por que ele existe, qual é a diferença de um bairro para o outro? Tem bairros que têm mais espaços de lazer do que outros?
é o pensamento crítico, reflexivo. Aí, olhando para o bairro, né, lá, o barranco, aí você pode trabalhar metáforas, figuras de linguagem, que é o da Escola Andrônico Pereira. Analisar a distribuição, como é que cresceu e desenvolveu a cidade. Ah, se esse bairro é assim, como é que é o nosso? Como é que são as vias, né? A mobilização, arte, né? Também das manifestações artísticas, mas a leitura estética do território, fazer uma pesquisa censitária e trabalhar a matemática. Enfim, gente, são muitas possibilidades. E aqui eu deixo uma ferramenta para vocês também explorarem os capítulos do livro. Então, aí, como que é tão maravilhoso, né? Eles ocuparem esse espaço, o Instituto Federal Catarinense, que é um espaço de ciência, dos laboratórios. Eles trouxeram nas obras, nos relatos, que eles ficaram encantados com as bibliotecas, né? Com aquele espaço, que é o pesquisar, pensar em projeto de vida, né? Então, os mais velhos. Então, aqui é um exemplo, né? Só para eu pego lá os pontos-chave do capítulo, tem educação científica, infraestrutura, né? Bibliotecas, projeto, formação profissional. Quais são as profissões que a gente tem em Camboriú e por que, né, essas profissões? Porque tem a ver com espaço, com relevo, com a historicidade, como se desenvolveu a parte econômica, né? E aí eu vou olhar para o relevo, para essas condições também. A conexão com os temas do currículo. Que habilidades eu posso emprestar aqui? Pesquisa e desenvolvimento, né, divulgação científica, fazer um artigo, trabalho, produção, olhando para a geografia, tecnologia, relação entre ciência e melhoria de vida, quando a gente olha para ciências, tá bom? Até vacina, né, zoonoses, enfim, gente, e a gente pode brincar, né, como se fossem os mini cientistas. Então, sempre pode trazer particularmente uma matéria, plano de aula, ou de uma forma mais macro. Espero, assim, acho que vocês trouxeram várias ideias, e mais algumas ideias que vocês pensam aí a partir do que a gente falou. Sim, não, agora não. Eu queria só comentar uma coisa, Gisele, assim, ó, no que tu estás, né, falando aí de todas essas habilidades. Os nossos alunos na pesquisa, hoje em dia, eles não têm interesse muito de levar para casa e trazer pronto. E com esse trabalho, as famílias trabalham intensa e daí chegam, às vezes não dá tempo de assinar um bilhete, às vezes não, né, não dá nem tempo de ver as tarefas dos filhos. E com o trabalho que eu fiz através da pesquisa, os alunos adquiriram responsabilidade, porque eles trouxeram a atividade feita e é um ponto, né, importante, porque eles, através da pesquisa, eles criaram esse vínculo com a escola que os pais, às vezes, estão deixando um pouco a desejar. Ele falou. Perfeito, e assim, trazer isso, né, esse relato, mostra que vai muito além, né, que você está trabalhando outras competências tão importantes, uma responsabilização, ele se apropriar da própria jornada, logicamente mediado, mas isso é protagonizar também, então esse amadurecimento é muito bacana, você trazer esse relato. E eles estão no 6º ano, imagina. Né? Então, o impacto que se tem, a gente continuar trabalhando isso. Então, uma oportunidade, ele é fértil, e eu espero que vocês continuem, né, utilizando ele em sala de aula, é esse o objetivo. Parabenizá-las mais uma vez, beijo no ombro, e que quem, né, agora, as outras escolas que estiverem nos escutando, que também se sintam abraçadas e representadas, e aproveitem da melhor forma, e depois troquem, porque vão surgir outras milhões de possibilidades, né? Ninguém melhor do que o professor e a professora que estão no dia a dia, conhecem essa matéria para fazer essas relações como vocês trouxeram. Queridas, obrigada. A gente vai se ver, vamos nos ver todos no lançamento. Eu agora, obrigada em nosso nome do Otávio, que é o
sócio da editora, proponente do projeto, a Michele, que está aqui com a gente, a minha assistente, a gente não faz nada sozinha, então é sempre um trabalho coletivo daí e por aqui. Esse é um livro escrito também pela Cibélia Zanon, junto com os estudantes e com vocês, ilustrado pelo Olavo Costa, que traz ainda alavanca a gente para uma outra dimensão de leitura, trazendo cor para as histórias que vocês contaram. Então, eu só tenho a agradecer e quero deixar vocês com uma música em homenagem. Posso deixar uma música aqui para vocês? Sim? Pode. Opa, então, espera aí. Vou botar e vou compartilhar agora essa música aqui. 2 minutos. Espera aí. Que diz muito sobre isso. A Kelly, ela teve que sair, que ela está já nessa missão aí. Bom, abraçadas, Camboriú. Boa viagem, aproveitem, parabéns. Que povo bonito de ouvir e olhar, é como a orquestra das ondas do mar. Que povo bonito de ouvir e olhar, é como a orquestra das ondas do mar. Eu sou um barulho, eu sou um trovão. Ecoem todas essas histórias, parabéns, queridas. Sangue Lindo um ano, poeta, vocês carreguem isso com vocês, que sangue agora um eu carrego, vulcão. nós carregamos vocês conosco. E Parabéns, viu? mundaréu, reflete o som da terra no céu. Tchau. Trovão queridas, que obrigada, berra, viu? Um beijo em todos. reflete Todo o nosso som do céu na agradecimento. terra. Que povo bonito de ouvir e olhar, é como a orquestra das ondas do Vou mar. mandar um videozinho lá do Que livro. povo bonito de ouvir e olhar, é como a orquestra das ondas do mar. Eu sou um barulho, eu sou um trovão. Mas ele um beijo pra Val, pra Sangue um esse poeta, ano especial pra Raquel e pra sangue um Ana, pro vulcão. Wander, com vocês, pra Samanta também. E mundaréu, Ainda tem reflete o som da terra no céu. Trovão que berra, reflete o som do céu na terra. Pode desmutar, um beijo, mandem um beijo. Tchau, queridas. Tchau, Gi. A gente se encontra, não.